Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso GE, do livro Manual Clínico, esse aqui, Manual Clínico dos Transtornos Psicológicos, Tratamento Passo a Passo, do David Barlow. Tá? Nós estamos estudando ele, estamos no capítulo 12. E hoje a gente vai falar, nós vamos falar, né, aqui sobre o transtorno bipolar, tá? Esse capítulo quem escreveu, David Miklowitz. Tá? Repetindo, essa semana, né, as nossas aulas geralmente são às quintas-feiras, mas como eu tive vários imprevistos aí, então essa semana e a próxima semana nós vamos fazer um intensivão aí dessas aulas com o objetivo de acabar o nosso grupo de estudos deste livro antes de 2024, tá? Vamos nos esforçar para fazer isso aí. Não estou falando que a gente vai conseguir, mas é o nosso objetivo, tá? Quem está precisando do certificado não precisa preocupar. Vocês vão ter janeiro e fevereiro para assistir às aulas com calma, para anotar todas as palavras-chave. Então, até dia 29 de fevereiro, vocês podem aí estar solicitando o certificado. Tamires, como funciona o certificado? Certificado, gente, o link do grupo está abaixo, tá? O grupo ele é fechado, só eu posto lá as mensagens com relação ao grupo de estudo, né, com as aulas aí. E aí, no final, eu vou mandar um link onde vocês precisam, né, esse link vocês precisam entrar nele e preencher com as palavras-chave, tá bom? Na última aula eu vou estar falando quantas palavras-chave deram ao todas e qual é a quantidade mínima para conseguir o certificado. Gente, é 100% gratuito. Tá? A única coisa que eu preciso é que vocês assistam a aulas e peguem essas palavras-chave, tá? Então, para quem realmente está aqui por conta do certificado, essa é a oportunidade de vocês, tá? E lembrando de que 2024 também nós temos aí vários projetos, então se você quer mais grupos de estudos com nomes de livros ou de filmes, deixa aqui abaixo que nós vamos estar estudando aí, fazer excelentes estudos para o ano de 2024, tá? Então eu conto com vocês para que tudo dê certo. O grupo vai ser o mesmo, a gente não vai mudar de grupo, a gente não vai criar novos grupos. O nosso grupo é de estudo de TCC, tá? Então, o nosso objetivo, o nosso foco é estudar terapia cognitivo-comportamental. Então, não adianta, eu quero livro de outra área, outra abordagem. Não, nosso foco são terapias cognitivas comportamental, seja clássicas ou sejam as outras aí que saíram, né, que são semelhantes ou que fazem parte desse leque que é a TCC clássica, tá? Que são as terapias cognitivas comportamentais, seja a clássica ou seja as outras. Então, nós vamos estar aí estudando em 2024. Reforçando também, gente, que o nosso grupo de estudo, embora no início eu fazia um audiobook não, mas eu lia bastante aqui com vocês o livro, eu não estou fazendo isso mais, porque o objetivo é um grupo de estudos. E para estudar em grupo, a gente não precisa ficar lendo passo a passo, página por página do livro. Até porque quem já folheou esse livro, gente, ele é enorme, né? São quase 1.000 páginas, são 700, mais de 700 páginas. Então, é um livro muito teórico, muito complexo. Se a gente fosse realmente ficar lendo, ia gastar muito tempo. Quem me acompanhou aqui nas primeiras aulas viu que eu dividi um capítulo em duas aulas e a gente ficava 2 horas e meia, 5 horas para estudar cada capítulo. Então, eu mudei todo o formato justamente para a gente fazer um estudo do livro e não uma leitura em grupo, tá? Então, o nosso objetivo é que vocês realmente leiam o livro e que venham aqui estudar comigo para que a gente consiga entender melhor, compreender melhor o que o livro está trazendo. Agora, se você quer aprofundar no tema do capítulo, aí vocês necessitam de ler o capítulo inteiro, que o autor aí vai apresentar várias pesquisas, várias referências bibliográficas que complementam aí o texto, tá? E nesse livro, o David Barlow, ele tem aí um objetivo de trazer tratamentos psicológicos que são criativos e que têm sustentação empírica. Então, tudo que nós estudamos até agora, o David Barlow traz conceitos aí, capítulos bem reforçados com várias referências bibliográficas. Então, ele realmente tem uma boa sustentação empírica. Nós vimos aí várias coisas que pra gente foi novidade, né? Quem estava acompanhando no grupo lá inicialmente viu que a gente fala que EMDR não tem
sustentação empírica, e nós vimos aqui que tem sim, tem várias pesquisas e realmente comprova a sua eficiência, assim como várias outras coisas aqui, várias outras linhas aqui dentro deste livro, tá? É um livro todo, um tratamento todo focado em terapias cognitivas comportamentais, tá? Não é TCC clássica, mas são várias terapias cognitivas e várias terapias comportamentais, tá? E esse capítulo, então, a gente vai falar do transtorno bipolar. Ele é de autoria, como eu falei, do David Miklowitz, talvez, né, que apresenta, então, uma abordagem do próprio autor, que se chama Tratamento Voltado para a Família, FFT, que é a sigla em inglês, tá? Então, tratamento voltado à família, que tem aí evidências substanciais. Então, ainda não é algo que tem uma evidência realmente forte, mas tem excelentes evidências aí. Lembrando que não é o tratamento para o paciente com transtorno bipolar, mas voltado para a família. Tá? Então, é para o paciente e para os seus familiares, não é uma terapia individual. Posso aplicar os conceitos aqui em terapia individual? Até pode, mas é um tratamento voltado à família. Se é voltado à família, não faz sentido você aplicar ele de maneira individual, né? Faz sentido você aplicar na família, a não ser que você vai aplicar individual no cônjuge, nos pais, nos filhos, não sei. Aí ok, porque é a família da pessoa que tem ali o transtorno bipolar. Caso contrário, não faz sentido você aplicar ele de maneira individual, tá? Então, o transtorno bipolar, ele é antigo, antigamente era conhecido como insanidade maníaco-depressiva, um dos transtornos mais antigos já existentes, já é bem estabelecido aí o conceito, mas quem não tem experiência, quem não conhece realmente os transtornos do DSM, pode confundir um pouco com o transtorno da personalidade borderline por causa da instabilidade do humor, tá? Mas o border, gente, a linha basal dele, né, a base da pessoa que tem o transtorno da personalidade borderline é instável. A base é instável, tá? Ele vai no pico, ele vai aqui embaixo na depressão, vai na mania, vai na depressão, faz hipomania, faz depressão. É normal essa oscilação, tá? Agora, o transtorno bipolar, a linha base aqui é um humor normal, tá? Então, ela vem aqui e está na mania. Ela sai da mania, volta na base, para depois da base voltar na depressão. Ele não sai da mania de queda na depressão, tá? Então, há uma oscilação, mas há uma linha de base aqui para segurar. Claro que pode ter essa ciclagem rápida aí, né? Mas ele passa por essa base, tá? Não é uma aula de diagnóstico diferencial, a gente pode até em alguma outra aula aí, em um outro estudo, falar um pouquinho sobre diagnóstico diferencial. Só que diagnóstico diferencial, gente, é muito complexo para ensinar assim em grupos de estudo, tá? E realmente são formações mais específicas para vocês entenderem. Mas aqui, para falar então do transtorno bipolar, o primeiro ponto é: você sabe o que é um transtorno bipolar, né? Se você não sabe o que é o transtorno bipolar, se você não sabe a diferença do transtorno bipolar de verdade para o border, né? É uma linha que dá para confundir, muitos profissionais confundem, mas o profissional experiente, gente, não é aquele que atende 10, 20, 30, 50 mil casos, tá? Mas é aquele que estuda, aquele que se dedica, aquele que realmente está ali disposto a buscar conhecimento. É claro que quanto mais você atende, isso também vai te dar experiência. Mas se você não aprendeu a teoria, não adianta você colocar na prática, porque você vai continuar ali com 10, 20, 30 anos, com 1 milhão de pacientes confundindo borderline com transtorno bipolar. Então, o primeiro ponto para o meu tratamento, para o tratamento com o meu paciente, para o tratamento com a família ser eficiente é: quais são os critérios para transtorno bipolar? Como que o transtorno bipolar se apresenta no indivíduo, tá? Quais são as comorbidades mais comuns? Você sabe fazer o diagnóstico diferencial, né?
Você sabe a diferença de mania com hipomania? Se você não sabe, como que você vai trabalhar ali? Como que você vai tratar um transtorno bipolar se você não sabe nem o que é mania e nem o que é hipomania? Então, realmente, é necessário o primeiro ponto. Eu não vou falar aqui, né, sobre os critérios diagnósticos. O livro faz uma breve apresentação sobre essas questões, mas para saber realmente sobre os critérios diagnósticos, apresentação, comorbidade, diagnóstico diferencial, leiam o DSM. DSM, hoje versão 5TR. Tamires, eu tenho 4TR, posso usar? Você até pode usar, né? Não é crime, não é. Só que você está um profissional desatualizado. Porque no DSM-4TR existem alguns transtornos que hoje não são mais aceitos, não são mais considerados. E tem vários diagnósticos que foram alterados do DSM-4TR para o DSM-5. Tá? No DSM-5TR, por exemplo, foi acrescentado o luto patológico. Quem não atualizou do 5 para o 5TR, a mudança, de certa forma, é um pouco pequena, é mais um texto revisado ali. Mas para você realmente saber, você precisa estar atualizado. Então, de preferência, tenha o 5TR, tá? Mas eu vou esperar sair o 6, o 7. Gente, que saia amanhã, não vai sair, sempre demora para sair. Eu até deixei uma aula aí para vocês falando sobre o DSM, a história do DSM, e eu mostro essa diferença, tá? Os DSMs, eles demoram aproximadamente 10 anos de um DSM para o outro, inclusive os DSMs TRs, tá? Então, não faz sentido lançar um muito rápido. Então, adquira para se tornar um bom profissional, para se destacar dos outros, tá? Tenha o atualizado, hoje 5TR. Então, é necessário que você entenda, saiba fazer uma leitura do DSM, que você saiba como funciona o DSM, quais são as seções lá. O DSM é dividido em seção 1, 2 e 3. Você sabe como é feito, você sabe. Então, precisa que vocês saibam disso, tá? E aí, ok, então você já sabe disso, você já leu o DSM ali, você já sabe o que é mania, o que é hipomania. Ok, então agora eu consigo focar no tratamento para o transtorno bipolar. Agora, se vocês não sabem, infelizmente, o que acontece? Se eu não sei o que é, se eu não sei o que é transtorno bipolar, como eu vou estar tratando isso? Se eu não sei o que é mania ou o que é hipomania, como eu vou estar tratando se eu não sei nem se é mania ou hipomania? Então, eu não sei se é transtorno bipolar 1 ou transtorno bipolar 2, eu não sei, tá? Então, é preciso que vocês se... Isso faz vocês se tornarem bons profissionais ou não. Eu sempre brinco que eu não tenho concorrentes, eu tenho colegas de profissão, né? E eu indico para vários colegas de profissão, outros pacientes aí, alguns me indicam. Por que que nós fazemos isso? Porque eu sei que se a pessoa estudou, ela vai fazer um bom trabalho. Se ela não está preparada, não sou eu falando mal do outro profissional que vai fazer ele perder um paciente. É ele próprio, tá? Então, eu não tenho medo de concorrentes. Porque o que vai me destacar no mercado de trabalho ou não é a minha postura enquanto profissional, a minha forma de tratar, a minha forma de lidar, tá? Então, é isso que vai fazer a diferença para vocês. Então, em vez de ficar preocupado com a concorrência, preocupem com a atualização de vocês, tá? Então, tem, inclusive, aulas do DSM totalmente gratuitas aqui no YouTube, né? Vocês conseguem achar aí, tá? Então, ok, né? Já sei o que é transtorno bipolar, já sei como funciona, já sei diferenciar o transtorno bipolar do transtorno border, não tenho essa dúvida, já sei as comorbidades ali. Então, outro ponto é entender sobre a medicalização, tá? Então, a gente sabe, quem vai fazer ali a indicação dos remédios é o médico. Gente, na aula que eu falei sobre a SQID-5, eu ensinei como, né? Eu falei sobre como que a gente vai fazer ali para chegar também no diagnóstico. A aula não está mais disponível no YouTube, né? A aula foi realmente para quem conseguiu assistir ao vivo. Eu, inclusive, faço isso de vez em quando, que são aulas da minha formação, que eu libero gratuito para todo mundo que está lá no grupo, só que essas aulas não ficam disponíveis no YouTube, então vocês precisam estar aí atentos, né? Mas, voltando aqui, eu entendo entender sobre a medicalização. Eu sei que o médico que vai ali fazer
receitar os remédios adequados, mas vocês sabem como que é feito isso? Vocês sabem como que é o efeito desse medicamento, como que são os resultados desse medicamento no corpo? Até porque bom seria que os nossos pacientes fossem no médico de maneira mais organizada. Mas alguns nem na terapia vêm, né? Alguns mal vêm na terapia, não vão no médico também. Eles vão lá, às vezes, só para pegar o medicamento. Então, nós, enquanto profissionais que atendemos os nossos pacientes de maneira semanal, que é o mais comum, né? A gente atende ele ali toda semana. Então, você tem um contato direto com ele. Então, você já sabe esse sintoma que ele está sentindo. Esse sintoma é do medicamento ou esse sintoma é do transtorno que ele está apresentando ou daquilo que ele passou durante a semana, tá? Então a gente precisa estar atento. Até porque o livro vem trazendo isso, tá, gente? Estou resumindo aqui com as minhas palavras, mas o livro vem trazendo essa questão da medicalização, tá? Eu vou resumindo, como eu falei, é um grupo de estudo, então vou falando aqui da minha maneira, mas estou falando, não estou acrescentando de Tamires, tá? Estou colocando aqui de uma maneira melhor que eu compreendo, mas dentro daquilo que o autor nos traz neste capítulo, tá? E aí ele vem nos trazendo que o medicamento ele vai trazer excelente resultado. Quem trabalha com transtorno bipolar, né, com pacientes com transtorno bipolar, sabe disso. O medicamento, ele traz uma estabilidade maravilhosa na maioria dos clientes. Mas, em alguns casos, o medicamento não surge tanto efeito, principalmente em transtorno bipolar do tipo 1, quando a pessoa faz muito mania, tá? E eu vou explicar um pouquinho para vocês. O livro não traz, essa parte é Tamires explicando o que é mania e hipomania, tá? Mas mania, gente, é muito, muito intenso, muito intenso. Então, às vezes, o medicamento, ele não vai dar conta, né? Para receitar ali o lítio, o médico vai pedir alguns exames e, às vezes, eles precisam fazer esse aumento do lítio. Mas chega num ponto em que o médico não pode mais aumentar o lítio, porque já está no limite diário ali e o paciente não melhora, tá? Então, e a recaída, mesmo tomando o medicamento de forma correta, há uma recaída muito grande ali se a pessoa fizer uso somente da medicalização. Então, o medicamento ele pode não dar conta, pode não surtir o efeito desejado e sempre também, a maioria dos casos, o livro vai trazer aí que mais de 50%, 60% dos casos tem recaída muito grande. Então, a psicoterapia ela vem trabalhar nessa questão aí da prevenção da recaída. Então, o melhor resultado para tratamento é combinação de medicamentos e psicoterapia, tá? E aí, como eu falei, eu sei que muitos aqui não sabem a diferença de mania e hipomania, vou fazer uma explicação para vocês, tá? Essa explicação a Tamires que está trazendo, já não é no livro ali, tá? Eu não vi o livro trazendo essa explicação. Poucos autores explicam realmente a diferença de mania e hipomania, mas vocês precisam entender, porque o que vai diferenciar vocês entenderem o que é bipolar tipo 1 e bipolar tipo 2 é vocês saberem o que é mania, o que é hipomania, tá? Então, a intensidade dos sintomas é um dos principais pontos diferenciais aqui para a gente identificar mania da hipomania, tá? A hipomania ela é muito mais intensa do que a hipomania, tá? Tem uma agitação motora muito maior, tem uma perda de controle e na mania pode fazer quadro psicótico, tá? Na hipomania não faz, tá? Hipomania não faz quadro psicótico. A mania também tem alguns sintomas que raríssimo vai acontecer na hipomania. Pode acontecer? Pode, mas é tipo 1 em 1 milhão, 1 em 20 bilhões, não sei, nem tem 20 bilhões de pessoas no mundo, mas por exemplo, ficar sem dormir na mania é muito comum, tá? Na hipomania é raro. Ficar megalomaníaco, né? Ideias grandiosas demais, isso também é muito comum na mania. Na hipomania já não é tão comum isso acontecer, tá? Mania, qualquer pessoa percebe que tem alguma coisa errada ali, tá? Qualquer pessoa que olha por fora, terceiros, percebe que é mania. Já na hipomania, as pessoas de fora não percebem. Quem percebe é mais a família, tá? Então, mania
visivelmente percebido por outras pessoas ali. É algo muito diferente daquilo que é costumeiro da pessoa, tá? Então, a pessoa é aqui de um jeito. E aí ela entra na mania. Lembra que eu falei da base? A pessoa tá aqui, essa é a base da pessoa. De repente, na mania, ela fica transformada, é uma pessoa completamente diferente da base, tá? Ela é muito diferente daquilo que ela muda completamente de repente, tá? Não é regra, mas em geral, na mania, pode acontecer da pessoa ser internado ou se afastar das atividades. É muito comum, a pessoa não consegue trabalhar, ela fica agitada demais, como eu falei, ela pode fazer psicose na mania, tá? Então, é muito difícil a pessoa trabalhar, é muito difícil a pessoa manter ali aquilo que ela gostaria de fazer de maneira comum, base para ela, tá? Agora, na hipomania, os prejuízos já são. Tem prejuízos também, tá? Não é porque é hipomania que não tem prejuízo e muito grande. Porém, as pessoas do contato pessoal, quem percebe, tá? Na mania, não. Mania todo mundo percebe. Na hipomania, os familiares, quem está aqui dentro da casa, que vai perceber essa mudança que é mais marcada, tá? E fora de casa, a pessoa na hipomania, o indivíduo ele vai conseguir trabalhar, ele consegue ter um comportamento mais razoável. Talvez até perceba que ele não está legal, mas a pessoa não consegue demarcar tão bem ali o que é se ele está numa hipomania, tá? Então ele consegue se manter nas atividades. Então, 3 pontos para marcar a diferença de mania e hipomania, tá? Ficou internado, é mania. Se faz quadro psicótico, é mania. Se tem um prejuízo global no funcionamento, mania. A hipomania, ela não tem esse prejuízo global, não faz quadro de mania. E muito, extremamente raro ele vai precisar ficar internado, tá? Então, isso aí já foi a Tamires dando aqui como se fosse um bônus para vocês. O livro não vem trazendo isso pra gente, tá? Mas é muito interessante, importante vocês saberem. Se vocês não sabem o que é mania e hipomania, vocês não vão fazer um diagnóstico legal, vocês não vão conseguir estabelecer isso bem estabelecido, tá? Então, na noção, então, que a gente tem de que a psicoterapia, ela vai ajudar o nosso paciente ali, automaticamente fica implícito a ideia de que há, então, um estresse, alguma coisa que está disfuncional, que ajuda, então, a suscitar, então, os sintomas do transtorno de humor, tá? Por quê? Os eventos da vida aí, eles vão estar associados a recaídas nessa depressão bipolar, tá? Quando a gente fala depressão bipolar, é essa depressão, tá? É o bipolar, tá? E quando a gente fala depressão unipolar, é a depressão maior. Como eu falei, não é critérios diagnósticos aqui. Não vou falar de critério diagnóstico, mas só para ficar entender, tá? Então, os eventos da vida, os estresses do dia a dia, eles vão estar associados a essas recaídas da depressão bipolar e também vão estar associados em alguns casos aí a mania, tá? Então pode estar relacionada a pessoa ter essa oscilação de humor, lembrando que ele sempre vai passar pela base. Tô bem, tô com mania. Tô bem, tô com depressão. Mesmo que esse tô bem dure pouco, mas ele passa pela base, tá? E os conflitos familiares também é um campo muito fértil aí para aumentar esse ciclo, tá? Essa oscilação, essa ciclagem aí que faz de um polo para o outro polo, tá? Um método, então, para avaliar o estresse da família é você examinar, então, o nível da emoção expressada da família. Como é essa emoção expressada? A família expressa, como que funciona esse ambiente? Lembrando que a gente está falando de um tratamento voltado para a família. Então, a gente precisa estar avaliando a emoção expressada dos familiares desse indivíduo com transtorno bipolar, tá? O livro vai nos apresentar várias pesquisas, vários ensaios controlados randomizados aí, né? Tanto individual quanto para família e casal. No caso, a gente vai falar do tratamento voltado para a família, né, que é o que é apresentado aqui, e nessas pesquisas ele também se mostra aí muito eficaz no tratamento de familiares e cuidadores, porque
dependendo do nível, lembrando, se a pessoa está em mania, talvez ela vai precisar ficar internada. Então, o tratamento voltado para a família também foi aplicado nos cuidadores, tá? Nos cuidadores ali dos hospitais, enfermeiros, talvez enfermeiros particular que cuida da pessoa em casa, né? Porque às vezes ele está numa ciclagem muito rápida, ele está numa mania muito intensa e está fazendo psicose, durando nessa fase muito tempo, e a família tem condições, talvez pague para alguém cuidar ali dela em casa. Então, essa terapia, esse tratamento voltado para a família, foi aplicado em familiares e nos cuidadores, e foi muito positivo os resultados. E o mais interessante foi que refletiu também de maneira positiva nos indivíduos que têm o diagnóstico, tá? Então, embora foi aplicado no familiar e no cuidador, automaticamente refletiu de maneira positiva na pessoa com o diagnóstico, tá? No familiar que tem o diagnóstico. E aí, essa FFT que eles chamam, tá? Tratamento voltado para a família, tem 6 objetivos, e esses objetivos estão relacionados a enfrentar o episódio do transtorno de humor, tá? Então, a ideia é enfrentar esse episódio de mania ou de depressão, tá? Então, os 6 objetivos são integrar as experiências associadas a episódios de humor do transtorno bipolar, identificar os sinais prodômicos de recorrência e desenvolver de planos de prevenção com toda a família, aceitar a necessidade de medicação estabilizadora de humor, né? Porque precisa do medicamento, tá, gente? Precisa. Há essa necessidade. Distinguir entre a personalidade do paciente e o desenvolvimento do comportamento normativo, ou seja, distinguir isso é personalidade borderline, né? Ou não, isso é qual que é a personalidade do paciente e qual que é os sintomas do transtorno bipolar. Então, separar quem é o indivíduo e separar quem é o transtorno bipolar ali, separar o transtorno, porque às vezes o indivíduo ele não tem border, mas ele pode ter um outro transtorno da personalidade, ou não, ele pode não ter nenhum transtorno ali, ter só o transtorno bipolar, tá? Então a gente precisa identificar isso. Reconhecer e aprender a enfrentar os eventos estressantes que desencadeiam ocorrências de mania e depressão e restabelecer relacionamentos funcionais após um episódio de transtorno de humor. Esses são os objetivos. Tamires, eu não consegui gravar os episódios. Gente, está tudo no capítulo 12, tá? Ele vai falar ali, o autor vem trazer tudo pra gente direitinho. Então, leiam que vocês vão achar esses 6 objetivos aqui no livro, tá? Eu estou fazendo um resumão pra gente conseguir entender, mas o livro, ele passa isso aí pra gente também, tá? Então, para pacientes que seja transtorno bipolar do tipo 1 ou do tipo 2, essa terapia, esse tratamento voltado para a família, geralmente vai ser aplicado em 21 sessões, né? Com 1 hora cada, E aí são divididos em 3 partes, tá? 3 meses com encontro semanal, 3 meses com encontro quinzenais e 3 meses com encontro mensal. Então, 3, 3 e 3. 3 semanal, deu os 3 meses semanais, passa para 15 dias, 3 meses em 15 dias e mais 3 meses tendo o encontro ali semanal, tá? Totalizando 9 meses aí com esses pacientes, tá? Embora o livro vai descrever 21 sessões, gente, quando o paciente, ele ou a família, né, são populações de alto risco, ele diminui para 12 sessões, porque aí vai diminuindo a psicoeducação. Vocês vão ver que psicoeducação, eles usam 7 sessões para fazer com o familiar e com o paciente ali, tá? Mas em população de alto risco, ele diminui e vai mais objetivo, tá? Porque eles precisam menos dessa psicoeducação, mas eles precisam mais ali da atenção ao sintoma, tá? Lembrando para quem está anotando a palavra-chave para o certificado, a palavra-chave dessa semana é mania, tá? Anotem essas palavras-chave, tá? Eu só falo nessa parte da aula, não repito mais, tá? Mania, palavra-chave da semana. O plano, então, por sessão, é um guia nessa tratamento voltado para a família. Eles têm um plano por sessão aí que atua mais como um guia profissional do que realmente um plano para você seguir, tá? Porque algumas famílias vão precisar aí de mais contatos,
outras vão precisar de menos contato, outros vão precisar de mais contato mais intensivo, outros menos intenso. Então, a gente vai adaptar esse plano de tratamento de acordo com a necessidade da família, tá? Mas eu vou falar aqui sobre o plano aí que é proposto, fazer uma introdução aqui sobre o plano proposto. O livro vai detalhar melhor, tá? Mas eu vou fazer só a introdução aqui, ó. São 4 etapas, então, esse plano de tratamento: psicoeducação, o treinamento para melhoria de comunicação, treinamento em habilidades e o término, tá? Então, a psicoeducação, ela dura 7 sessões, tá? E aí vai trabalhar sobre os sintomas e o curso do transtorno, vai psicoeducar a família, tá? Gente, isso é família, é tratamento voltado para a família e não para o paciente individual ali. Então, vocês vão perceber que é um pouco diferente, porque a gente foca muito no paciente. Mas hoje eu li uma frase muito interessante de uma aluna minha que ela postou lá, eu achei interessante, que ela falou assim: não adianta nada você tomar um antialérgico e permanecer num ambiente empoeirado. Eu amei, a Kathleen postou lá, eu amei essa frase, tá? Porque não adianta nada tomar um antialérgico e permanecer num ambiente empoeirado, a alergia vai permanecer ali. Então a gente foca muito no indivíduo, mas a gente esquece de trabalhar o ambiente em que ele vive. Então essa terapia aqui, a proposta dela veio justamente trabalhar a família, tá? Então, primeiro ponto, psicoeducar essa família, tá? E às vezes o indivíduo também vai estar em terapia, não tem problema, mas a família está ali. 7 sessões, tá? Então vai trabalhar os sintomas e o curso do transtorno bipolar, os sinais e sintomas da mania ou hipomania e da depressão, o desenvolvimento do episódio do humor mais recente, o papel do estresse da vida no episódio mais recente, o curso do transtorno ao longo do tempo. Outra coisa que a gente vai psicoeducar sobre a etiologia do transtorno bipolar, que é o modelo da vulnerabilidade e estresse, o papel do ambiente, predisposição genética, fator de risco e de proteção, e intervenções e automanejos, tá? Tudo isso psicoeducação. Manutenção de um gráfico do humor, esse gráfico do humor é para medir mesmo o estado de humor, essas alterações, fazer um automonitoramento ali. Então, você vai psicoeducar tudo ali o seu paciente, porque que é importante ele fazer essa manutenção ali, tá? Os tipos de medicamento, então, mesmo nós não sendo médicos, né, não sou médica, eu preciso psicoeducar o meu paciente sobre o medicamento que ele toma. Se ele não toma, eu preciso psicoeducar ele para que ele vá procurar o tratamento para fazer o uso do medicamento, como isso vai ajudar. Por isso é importante que nós entendamos o básico dos medicamentos, tá? O tipo de tratamento, então você vai explicar ele o tratamento que você vai fazer e os tratamentos ali existentes, como a família que está no processo de terapia pode ajudar, o automanejo do transtorno e treino de prevenção de recaída, tá? Segunda parte, isso vai gastar 7 sessões. Segunda parte, treinamento para melhoria da comunicação, de 7 a 10 sessões. Gente, só lembrando, o autor vem trazer pra gente 21 sessões, tá? E essas 21 sessões vai variar aí de acordo com o nosso paciente e os seus familiares, tá? Então, psicoeducação, 7 sessões. Posso gastar menos ou posso gastar mais, porque no estudo de caso, o autor vai trazer 2 pessoas em terapias, mas pode ser que venha 5, né? A gente não vai limitar aí, pode ser que venha a família toda, venha o pai, a mãe, o irmão, o marido, então a gente não sabe, então a gente vai trabalhar ali a família, tá? Segunda parte, então, treinamento para melhoria da comunicação. Ela vai gastar entre 7 e 10 sessões para fazer essa segunda parte, tá? Não é da sessão 7 à sessão 10. É entre 7 e 10 sessões no total para trabalhar isso. Então, vai trabalhar expressão de sentimentos positivos, escuta ativa, solicitações positivas de mudança, clareza da comunicação e expressão dos sentimentos negativos. As pessoas sabem expressar, mas elas não entendem essa questão da expressão dos sentimentos negativos. Então, a gente vai trabalhar tudo isso. Terceira parte, vai gastar de 4 a 5 sessões, tá? Que é o treinamento em habilidades de solução de problema. Então, definição dos problemas, geração de soluções. Então, você não vai definir problema, mas você também vai ajudar a gerar solução para esse problema. Se tem 5 problemas, tem que ter no mínimo 5 soluções, né? Pode ter 10 soluções, mas no mínimo uma solução para cada problema.
Quem define isso é você em conjunto com as pessoas, tá? Eles definem, você em conjunto vai organizar. Não é eu sozinha que vou fazer, é o meu paciente, eu vou apenas ajudar ele organizando, tá? Avaliação de vantagens e desvantagens, escolha de uma solução ou combinação delas, desenvolvimento de um plano de implementação e revisão da situação do problema. E a quarta etapa, o término, né? A gente vai falar do término ali com o nosso cliente e vai finalizar com ele a sessão, tá? O livro vem detalhando isso melhor pra gente. Então, leiam o livro, gente, por favor, tá? O estudo de caso que o livro vai trazer é Débora, de 36 anos, e do esposo dela, o Barry, de 46 anos, e eles têm uma filha, eu acho que é Julie, esqueci de anotar aqui, de 8 anos, tá? O processo, então, é para Débora, que tem o transtorno bipolar. Débora é diagnosticada com transtorno bipolar, e o marido Barry. O marido Barry não tem transtorno bipolar, tá? Só a Débora, tá? São 2 terapeutas que acompanham o caso, então não é somente um terapeuta, são 2 terapeutas, então as sessões aí são feitas com 4 pessoas na sala, sendo 2 terapeutas, Débora, a paciente diagnosticada, e o seu marido, que é o familiar, tá? E aí eles vão fazendo ao longo de 21 sessões. Né? O livro, embora ele resume, ele traz bem detalhado aí o processo, é bem interessante, tá? No final, a Débora ela ainda tem alguns episódios depressivos, porque é comum, tá, gente? A pessoa ainda ter essas oscilações. O médico, o terapeuta, ele faz ali, não é médico, né? Terapeuta que faz esse projeto aqui, nem é psicólogo, nem é médico, é um terapeuta. Ele faz todo esse processo ali com o paciente de psicoeducação, fala sobre os medicamentos, ensina, ela continua tomando medicamento, mas ela não permanece ali, ela decide não continuar nenhum projeto, nenhuma terapia, nenhuma intervenção após esses encontros aí com o médico, e o marido é encaminhado para um grupo de apoio de familiares, tá? De pessoas com o transtorno bipolar. E aí, esse é o resumão do capítulo 12, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês deixem o like, né? Inscreve no canal, para que eu entenda que é relevante, para que eu continue criando conteúdos aqui para vocês, tá? Amanhã, que vai ser a próxima aula, a gente vai falar do capítulo 13, que é esquizofrenia e outros transtornos psicóticos. A gente vai fazer esse resumão aqui novamente sobre o capítulo, tá? Eu espero vocês amanhã aqui comigo.